aí, você já sofreu algum tipo de preconceito por ter câncer ou por ter tido a doença? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje e solta a vinheta que tá pegando fogo! Oi, hoje eu vou entrar com o pé na porta contra o preconceito. Você já sentiu algum tipo de preconceito? Já vivenciou algum tipo de preconceito por ter câncer ou por ter tido câncer? Eu já vários, e eu quero compartilhar um pouco com você a respeito disso, desse assunto. E mais que isso, eu quero te ajudar a lidar melhor com o preconceito. Ok? Então a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é o que significa preconceito, porque a gente vive numa sociedade que diz que não é preconceituosa, mas infelizmente existe o preconceito racial, social, de gêneros, existe uma série de preconceitos e sim, o câncer é uma doença que carrega um estigma de morte muito forte, é tabu e ainda tem muito preconceito em volta dessa doença, não é verdade? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que o preconceito nada mais é que uma ideia pré-concebida a respeito de alguma coisa, como a palavra mesmo fala, pré-conceito. Então a gente sofre o preconceito sempre que as pessoas já têm uma ideia formada a respeito de quem somos ou a respeito da nossa vida por conta de sermos pacientes oncológicos. E como é que isso acontece? Quando a gente sai na rua usando um lenço, ou eu assumi a minha careca, totalmente careca, e a gente percebe olhares de estranheza, olhares de pena, como se aquela pessoa estivesse pensando em voz alta: nossa, coitada, tão nova, vai morrer. Então, muitas vezes o preconceito não está no que é dito, mas nos comportamentos. A gente percebe o preconceito quando é diagnosticado e alguns amigos, familiares, simplesmente desaparecem. Se isso aconteceu com você, aconteceu comigo também. Relaxa, acontece nas melhores famílias. Hoje eu entendo, na época eu ficava extremamente chateada, triste, mas hoje eu entendo que essas pessoas, elas não sabem como lidar com uma pessoa que tá tendo que enfrentar o câncer e por medo, por covardia, elas preferem se afastar. Muitas vezes não é porque elas não nos amam, mas é porque elas não sabem como lidar com a situação. E aí a opção mais cômoda é se afastar. Embora essa seja uma atitude extremamente preconceituosa no meu conceito e covarde também, né? Mas enfim, cada pessoa tem o seu caminho e a gente precisa respeitar isso. Tem muitas pessoas que me relatam, muitos seguidores que me relatam preconceito no ambiente de trabalho. Pessoas que são demitidas depois que retornam ao trabalho, depois que terminam o tratamento e retornam ao trabalho, ou pessoas que têm dificuldade de recolocação na sua carreira porque as empresas não querem contratar um paciente oncológico. Infelizmente, o preconceito existe, ele é velado, ele não é uma coisa aberta, mas esse preconceito também existe e já que é para colocar o dedo na ferida, eu vou falar sobre ele também. E a gente percebe muito preconceito nos comentários ou na falta deles. A gente viu recentemente numa novela uma personagem que tá na dúvida se tem câncer ou não, e ela fala: ai, aquela doença ruim. Minha mãe é dessa época que não se falava, não se pronunciava a palavra câncer. Eu me lembro que eu era criança e eu presenciei uma conversa dela com meu pai e eles falando: ah, fulano tem aquela doença ruim. E eu percebo muitas vezes as pessoas, e isso até hoje, gente, eu terminei meu tratamento em 2015, as pessoas falando: eu fiquei sabendo que você teve um problema em 2014. E eu cinicamente respondia: problema? Que problema?
problema? Ah, o câncer. Ah, sim, eu não tenho problema não, eu tive câncer. Hoje eu acho engraçado, mas eu entendo, as pessoas, elas falam, não pronunciam, algumas até por ignorância, como se o câncer fosse uma doença contagiosa. Se você for pronunciar a palavra câncer, vai pegar em você. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que não falam é porque ela acredita que vai te ofender se falar que você tem câncer ou teve câncer, como se ter câncer fosse algo ofensivo. E esse comportamento é o mesmo comportamento das pessoas que, ao falar de uma pessoa negra, ela fala fulana, aquela moreninha, aquela morena, como se falar que alguém é negro fosse ofensa. E se você falar dessa forma, eu entendo que você está tentando não ofender, né, a outra pessoa, que você está tentando ser cuidadoso com o outro, mas é justamente esse excesso de cuidado que demonstra o seu preconceito com essa doença. Porque você não fala, fiquei sabendo do teu problema, para uma pessoa que tem diabetes, para uma pessoa que tem hipertensão. Você falar, fiquei sabendo que você teve hipertensão, que você tá com diabetes. Por que não falar, fiquei sabendo que você tem câncer, que você teve câncer? Qual o problema que há nisso? A gente precisa tratar esse assunto com mais naturalidade. E você pisar em ovos para falar sobre o câncer denota sim preconceito. A gente tem milhões de exemplos de comentários preconceituosos, comentários do tipo: ai, Paty, fiquei sabendo que você tem câncer, você não merecia isso. Como se alguém merecesse, né? Como se câncer fosse um castigo, uma coisa que, meu Deus, você não merecia isso. Ou comentários do tipo: nossa, você tá com câncer, né? Você precisa liberar perdão. Liberar perdão? Como se o câncer estivesse relacionado a pessoas ressentidas, amarguradas com a vida, que não sabem perdoar. Isso gera um sentimento de inferioridade, de culpa no paciente oncológico, que é muito ruim. Então a gente precisa ter atenção. É claro que o emocional influencia no diagnóstico, mas uma pessoa não tem câncer porque ela não liberou perdão, por favor. Tem gente que fala assim pra gente: o que você fez pra ter câncer? Cara, como se o câncer fosse um castigo. Deus não é um cara barbudo que tá lá do céu jogando câncer para as pessoas que fizeram alguma coisa, meu Deus, muito ruim, e aí receberam um câncer como castigo. Então são vários comentários, vários comportamentos que denotam o preconceito contra o câncer. E como é que a gente faz para lidar com tudo isso? A gente precisa encarar o nosso diagnóstico com naturalidade. Porque, verdade seja dita, também tem paciente oncológico preconceituoso. Se é para meter o dedo na ferida, vamos falar tudo. Existe. Eu trabalho com pacientes oncológicos. A primeira coisa que eu busco é a aceitação integral da doença, porque quando a gente tem vergonha de sair na rua, quando a gente se isola, quando a gente não quer falar que a gente tem ou teve câncer, quando a gente prefere negar a doença e fingir que, para mim é como se fosse uma gripe, para a gente não olhar para a gravidade da situação, nós também estamos sendo preconceituosos. A gente está sendo preconceituoso sempre que a gente fala é um nódulo, porque a gente se recusa a falar que teve um tumor. A gente está sendo preconceituoso quando a gente não fala a palavra câncer. Também tem paciente que não fala a palavra câncer. O preconceito a gente vence com informação,
informação de qualidade, porque o preconceito, infelizmente, ele é resultado da ignorância. E quando eu falo de ignorância, não é para ofender ninguém, eu tô falando da ignorância como sinônimo do não conhecimento. Quando eu fui diagnosticada, eu também tive preconceito, porque eu não sabia nada sobre a doença. Eu achava que câncer era uma doença de pessoas idosas, de pessoas amarguradas com a vida, que matava. Era isso que eu sabia de câncer, porque eu era ignorante com relação ao câncer. Então a gente vence o nosso preconceito, o preconceito dos nossos familiares, dos nossos amigos, da sociedade como um todo, quando a gente começa a buscar por conhecimento, quando a gente compartilha o nosso conhecimento com outras pessoas, quando a gente mostra que sim, o câncer é uma doença grave, é uma doença que mata, mas muitas pessoas são curadas, muitas pessoas usam esse momento de vida para dar uma virada, uma repaginada na sua vida e fazer valer a sua segunda chance. Então, quando a gente se dispõe a compartilhar a nossa história sem vergonha, sem receio, a gente está, além de aprendendo a lidar melhor com o preconceito, ajudando a sociedade como um todo a entender melhor o que é o câncer. E aí a gente está fazendo parte desse exército de mulheres, de homens, de pessoas vitoriosas que estão lutando contra o preconceito. Seja uma pessoa dessas. E coloca aí nos comentários para a gente finalizar se você já sofreu algum tipo de preconceito e como é que você fez para lidar com essa situação. Eu vou respondendo cada comentário aqui com vocês, tá bom? Um beijão, tchau, tchau! Oi, aqui é a Paty de novo. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, vai! E olha, eu quero que você ative as notificações para você receber sempre os meus conteúdos. É só você clicar ali que você vai ser notificada sempre que eu publicar um vídeo novo aqui no canal. E além disso, você também pode participar da minha lista de transmissão do WhatsApp. Você não tá participando? Cara, não acredito, você tá marcando bobeira. Lá eu compartilho os artigos que eu publico no meu blog, eventos, meus cursos. Você vai ficar por dentro de tudo o que eu tô fazendo e nem sempre divulgo aqui nesse canal. O número do meu WhatsApp tá aparecendo aqui na tela, ou você também pode clicar no link que tá na descrição desse vídeo. Um beijo!